Muito boa tarde, queridas companheiras e queridos companheiros. Estamos aqui, a nossa equipe básica da Senais, agradecendo muito a assistência, a companhia de cada uma e de cada um de vocês que atendeu o nosso convite enviado pela nossa querida Samara, está aqui presente, está aqui também a Martinha. E aqui estamos o Ari, aquele senhor simpático cor-de-rosa, Fernando, que é o diretor de parcerias, a Renata Studart, que é a diretora da área de projetos, formação, e a Vanderlúcia, que é a coordenadora também dessa área. Nós chamamos esta live, agradecemos também ao Max e ao nosso outro companheiro do som. Nós convidamos esta live para fazer um processo de informação, dar continuidade ao processo de informação sobre a nossa 4ª Conferência Nacional da Economia Solidária. Nós já fizemos, o ministro já fez o edital, já fizemos as publicações oficiais, mas agora nós queremos, através dessa live, fazer uma espécie de relançamento da conferência, porque para nós é muito importante que a conferência aconteça na maior parte de municípios possíveis pelo Brasil afora, reunindo também o maior número possível de militantes, de simpatizantes, de realizadores, construtores da economia solidária, e que ela possa, desde a base, desde as conferências municipais, territoriais, as conferências livres, construir um processo democrático de conversa, que seja capaz de colher a riqueza da vida real que há na economia solidária, que brota na economia solidária, e esse processo sirva para dirigir, nos próximos anos, a economia solidária em todo o país, através das realizações das conferências estaduais e depois da Conferência Nacional convocada para o mês de abril de 2025. O Fernando vai então apresentar e depois nós faremos 2 ou 3 informes. O primeiro, um informe mais longo, em que a Renata vai nos expor a questão do programa de agentes. E, finalmente, nós faremos um informe também, uma informação sobre a reunião do Conselho de Economia Solidária Nacional, Conselho Nacional de Economia Solidária, que se realizará nos dias 14, 15 e 16 de maio aqui em Brasília. Uma reunião ampliada do Conselho, e nós vamos comentar com vocês algumas informações também sobre essa reunião. Então, sem mais demora, eu já passo ao Fernando, para que ele possa nos apresentar para todos nós, para todos vocês, o que há de novo, o que há de atual e a convocação dessa 4ª conferência. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder compartilhar as informações da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária. Dizer também que é fruto de um trabalho do Comitê Permanente do Conselho Nacional de Economia Solidária, da Comissão Organizadora Nacional e das suas subcomissões de trabalho, nominalmente Comissão de Sistematização e Metodologia, de Comunicação e Mobilização e Comissão de Infraestrutura. O que a gente vai apresentar aqui é uma síntese do que tem no regulamento geral da 4ª Conferência, e também do processo metodológico preparatório, as sugestões que a gente preparou para todas as etapas da 4ª Conferência Nacional. Vou pedir ajuda para colocar a apresentação disponível para vocês visualizarem também. No Conselho Nacional de Economia Solidária, que se reuniu presencialmente no final do ano passado, virtualmente em janeiro e depois presencialmente em fevereiro, entre várias construções conjuntas, chegou-se ao consenso de que o tema da próxima conferência é esse que aparece na tela para vocês: Economia Popular e Solidária como Política Pública, construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo
e da cooperação. Nós temos um cronograma e as etapas preparatórias da 4ª conferência. Pode passar, por favor. Que começam com as etapas locais, as conferências locais, que podem ter abrangência municipal ou intermunicipal, nos meses de abril até junho de 2024. Depois de julho a outubro, a gente tem as conferências temáticas e conferências livres. Essas livres são uma novidade no processo preparatório da 4ª conferência. As 3 conferências anteriores não experimentaram, mas nos pareceu muito oportuno trazer outros debates que se relacionam com a economia solidária e que podem subsidiar a reconstrução da economia solidária no país. O Conselho aprovou até o momento 2 conferências temáticas, a de Finanças Solidárias, que foi uma requisição de 23 organizações que trabalham com finanças solidárias no país, e na última reunião do Conselho aprovou a realização de uma conferência temática de juventudes. Novembro e dezembro são os meses destinados para a realização das etapas estaduais da conferência. A gente tem um período para sistematizar todas as propostas e os debates das conferências dos estados, de janeiro a março, e finalmente em abril de 2025, de 10 a 13 de abril, será realizada a etapa nacional da Conferência de Economia Popular e Solidária aqui em Brasília, em local que ainda vai ser divulgado posteriormente. Pode passar, por favor. Quem pode, pelo regulamento geral da conferência, quem pode convocar, então, as conferências? Para a realização das conferências locais, que podem ser, repito, de abrangência municipal ou de abrangência intermunicipal, o Poder Executivo Municipal pode fazer a convocação. Ele é a primeira instância de convocação. Caso o Poder Executivo não tenha condições de realizar ou por algum motivo não faça a convocação, o Conselho Municipal, onde houver, pode realizar a convocação da conferência local. E, por último, se nenhum dos dois tiverem condições de fazer a convocação, a Comissão Organizadora do Estado pode realizar a convocação das conferências locais. No caso das conferências estaduais, quem convoca é o Executivo Estadual, em primeira instância. Da mesma forma, caso não haja possibilidade de convocação pelo Executivo Estadual, os Conselhos Estaduais de Economia Solidária, aonde houver, poderão realizar a convocação. Ou pode ser em conjunto também. Em última instância, caso não haja possibilidade de Conselho ou do Executivo Estadual convocar, as Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego, que são instâncias descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego, poderão realizar a convocação das conferências estaduais. O que é importante aqui destacar, já de antemão, antes das conferências temáticas, é que caberá à comissão organizadora do Estado, depois de oficializada, definir quais são as etapas preparatórias abaixo do Estado que vão acontecer, dada a realidade de cada Estado. Por isso, a convocação das conferências estaduais é algo primordial e que precisa acontecer com uma agilidade muito grande. Mesmo que a realização da etapa estadual aconteça apenas em novembro e dezembro, é importante que ela seja convocada o mais breve possível para que a comissão seja institucionalizada e, portanto, possa realizar as definições relacionadas às conferências locais. No caso de onde não há possibilidade ágil de convocação das conferências estaduais e das comissões estaduais, pode ser criada no Estado um comitê preparatório que vai cumprir as tarefas de comissão organizadora estadual até a oficialização da convocação da conferência. As conferências temáticas e conferências livres não elegem delegados e delegadas para a etapa nacional, mas tem uma tarefa primordial de oferecer subsídios temáticos para enriquecer o debate da etapa nacional da conferência. Então, elas podem ser propostas pela Comissão Organizadora Nacional da 4ª Conferência Nacional, pelos comitês temáticos do Conselho Nacional de Economia Solidária
ou por um conjunto de pelo menos 5 organizações ou redes de organizações da sociedade civil. No caso das conferências temáticas, é importante destacar que elas precisam passar por análise da Comissão Organizadora Nacional e ter um referendo para serem realizadas como conferências temáticas. No caso das conferências livres, isso não é necessário, basta apenas a organização com mais de 5 redes ou organizações da sociedade civil, mas deve-se informar a Comissão Organizadora Nacional e haverá uma conferência livre, parte integrante do processo preparatório da 4ª CONARE sendo realizada. Pode passar, por gentileza. Aqui está na tela a proporcionalidade dos delegados e delegadas, como já ocorreu nas outras. 50% dos delegados e delegadas precisam vir, pelo menos, 50%, de empreendimentos econômicos solidários. 25% de gestores públicos de economia solidária e outros 25% de entidades de apoio e fomento, todos, evidentemente, em qualquer um dos segmentos que tenham interação direta com a economia popular solidária no território. Além disso, o Conselho Nacional definiu que em todo o processo preparatório da 4ª conferência é preciso garantir a participação mínima de 50% recomendação de povos, comunidades tradicionais, povos outros segmentos internacionais durante o preparatório. A quantidade de delegados e delegadas que a conferência local deverá eleger, escolher para a etapa estadual, será definida pela comissão organizadora do Estado depois de convocada a conferência ou instalado o comitê preparatório. O número de delegados das conferências estaduais é definido pela comissão organizadora nacional e eu já vou mostrar um slide onde tem o número de cada estado. Isso já está definido no regulamento geral da 4ª conferência. As conferências temáticas e livres, caberá à própria comissão organizadora da temática ou livre definir o número de participantes. Não é delegado aqui, como eu mencionei anteriormente, as conferências temáticas e livres não elegem delegados e delegadas para a etapa nacional, mas as comissões definem, diante da capacidade de organização, recursos, infraestrutura, o número de participantes que cada conferência temática ou livre terá. Pode passar, por favor. Esse é o mapa que mostra o número de delegados e delegadas em cada estado, cada unidade da federação e o número total de delegados da etapa nacional da 4ª conferência. Lá entre 10 e 13 de abril de 2025, nós teremos, se todos os estados realizarem a etapa estadual, obviamente, 1.464 delegados e delegadas, mais os membros titulares do Conselho Nacional de Economia Solidária, que são delegados natos, para participar da etapa nacional. Além disso, o Conselho definiu um limite de até 100 participantes que são convidados para estar presentes na etapa nacional, entre assessores, convidados internacionais, autoridades que se farão presentes no dia do evento. Então, esse material depois vai ficar gravado e vocês poderão receber. Só para mencionar que o número de delegados expresso aqui nesse mapa é o mesmo, foi definição do Conselho Nacional, o mesmo número de delegados e delegadas que havia na distribuição da 3ª Conferência Nacional, exceto pelo estado da Bahia e do Rio Grande do Sul, que houve um ajuste no número de delegados, e está expresso aqui também no mapa. Pode passar. Para a realização das etapas da conferência, a gente tem um caminho, alguns passos a serem seguidos para que ela aconteça. Todos esses passos aqui, eles estão programados para acontecer depois da convocação oficial das conferências, seja ela de âmbito local ou de âmbito estadual, ou até mesmo as conferências temáticas. O primeiro passo depois de convocar, muitas vezes isso acontece concomitante à convocação, é instalar, constituir a comissão organizadora daquela conferência, seja de âmbito local, estadual ou temático livre.
Depois é necessário mobilizar os participantes, um próximo passo, sejam eles participantes mesmo nas etapas locais ou delegados eleitos para a etapa estadual ou etapa nacional. Depois, terceiro passo é planejar a infraestrutura e os recursos necessários para realizar cada etapa da conferência. No caso das conferências estaduais, tem uma etapa, um passo intermediário, que é sistematizar as propostas que as conferências locais aprovaram nas suas instâncias e organizar isso num documento que vai ser debatido na etapa estadual. Depois, realizar a conferência, e é isso esse passo para todas as etapas, evidentemente. E, por último, depois do evento realizado, um passo de realizar a sistematização e o envio da documentação comprobatória da realização daquela etapa. E aqui a gente tem depois com mais detalhes, vocês podem ver no caderno de orientações metodológicas da 4ª conferência, tem uma recomendação de envio do documento final com as propostas, da lista de presença, da ficha de delegados e de fotos que expressem a diversidade da participação de delegados e delegadas em todas as etapas. Pode passar, por favor. No caderno de orientações metodológicas, pode passar. Isso. No caderno de orientações metodológicas, a comissão organizadora fez uma recomendação, uma sugestão de roteiro metodológico para a realização do dia da conferência. Em qualquer etapa, seja local, estadual, temática ou livre, deverá seguir aqui como sugestão, obviamente, um roteiro que inicia com o credenciamento dos delegados e delegadas. Esse credenciamento ele pode ser estendido até o primeiro momento de votação da conferência, que é quando você precisa que os delegados estejam todos credenciados e credenciadas. Um segundo momento do roteiro metodológico é a realização da abertura daquela etapa da conferência, em qualquer instância. A gente recomenda no documento que seja um momento participativo, festivo, de mobilização cultural e também, obviamente, se tiver autoridades presentes, composição de mesa, abertura formal dos participantes, dos parceiros, etc. Tem um rito formal também das conferências que é necessário ser realizado, que é a leitura e aprovação do regimento interno, que vai definir o que pode ou não ser feito e como deve ser feito a elaboração de propostas e votação durante aquela etapa preparatória. Obviamente que esse regimento interno ele não pode contradizer o regulamento geral da 4ª conferência. É importante, isso é uma atribuição das comissões preparatórias, elaborar uma minuta de regimento, submeter ao plenário da conferência para ser discutido e aprovado, logo no início da realização da etapa da conferência. Depois, tem um momento, cumprindo o objetivo geral da 4ª conferência, né, que é debater a conjuntura da economia solidária e o balanço das políticas públicas da economia popular e solidária. Aqui é um momento unificado, mas depois vocês vão ver no caderno de orientações metodológicas que, dependendo da etapa, seja local ou estadual, isso pode estar em 2 momentos distintos, mas cumpre o objetivo que é fazer debate de conjuntura e balanço de políticas públicas. Quinto momento da realização da conferência, da etapa, em qualquer instância, é realizar debates por grupos temáticos. São 5 grupos temáticos que são propostos no caderno de orientações metodológicas. A comissão organizadora local, estadual, temática, poderá também organizar outros grupos temáticos se for da realidade local, mas primordialmente tem que garantir os trabalhos pelos 5 grupos temáticos, que são os eixos que compõem o Plano Nacional de Economia Solidária, o primeiro plano que vai, ao final de todo o processo, com a ajuda e elaboração do Conselho Nacional de Economia Solidária, ser reeditado aí na sua segunda versão, depois da realização da etapa nacional.
penúltimo momento do roteiro metodológico é realizar a plenária final daquela instância. E a plenária tem 2 objetivos: aprovar as propostas que os grupos de trabalho debateram e sugeriram, e eleger os delegados e delegadas que vão participar da etapa superior, da próxima etapa preparatória da conferência. Importante destacar que os delegados têm suplentes, então precisa, em todas as instâncias, quando for para eleger delegados, definir os suplentes. É importante que a organização da informação seja que para titular e suplente, ou seja, o fulano é titular, o beltrano é suplente daquele titular, para que a gente possa depois, as instâncias, organizar a convocação dos delegados para a etapa superior. E por último, o encerramento da etapa preparatória da conferência. No caderno também tem uma recomendação que as etapas preparatórias locais aconteçam entre 8 e 16 horas, mas preferencialmente com um dia de duração. E as etapas estaduais de 2 dias de duração. Pode passar? Acho que isso mesmo. Para ter uma síntese geral do que tem no regulamento e no caderno de orientações metodológicas, aqui também tem um e-mail específico da 4ª conferência, que vocês também podem mandar dúvidas, pedido de informações, orientações, que é conais4@trabalho.gov.br. Obrigado, gente. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação, pela montagem aí das informações. Alguém de vocês aqui da mesa gostaria de acrescentar alguma informação sobre a conferência? Certo. Então tá. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos procurar... Eu vou passar para a Renata agora, e nós vamos procurar ver o que está colocado no chat, e a gente tenta ainda comentar ao longo desta sessão. Mas eu queria dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem, o Fernando acaba de deixar uma informação, um número para que vocês possam entrar em contato. Portanto, estamos à disposição para que vocês, ou individualmente ou em coletivo, possam tirar as suas dúvidas conosco. E também lembrando que nós vamos cada vez mais agora, toda sexta-feira, sai o boletim das Senais. Aliás, quem não está recebendo no seu e-mail o boletim das Senais, é um boletim semanal, por favor, também se manifeste, mande o seu e-mail, que nós queremos ampliar o nosso mailing, o número de pessoas que recebem, e ele vai ser um veículo cada vez mais intenso agora, dando informações sobre as conferências. Vamos lembrar, pessoal, que é muito importante isso que o Fernando falou. Quem convoca as conferências é o poder público local, seja ele municipal ou estadual, em princípio, como regra geral. Mas, naqueles casos, e são muitos, infelizmente, em que nem o Estado nem o município for convocar, vocês devem imediatamente, sem muita espera, tomar essa iniciativa, seja através do conselho, seja através de um comunicado à coordenação, às direções estaduais, ao Conselho Estadual da Economia Solidária, para que seja convocada a conferência municipal. O nosso pedido, o nosso empenho é para que a gente consiga, em cada estado, ter o maior número possível de conferências realizadas nos municípios. Nós estamos solicitando, através dos núcleos de economia solidária do Ministério do Trabalho em cada estado, assim como aos conselhos, que tomem esta iniciativa o quanto antes, tendo em vista o calendário apertado que nós temos. Vamos lembrar que a partir de julho é tempo eleitoral, e as atenções estarão voltadas fortemente para a questão das eleições municipais. Não quer dizer que nós não poderemos fazer conferências municipais nesse período. A rigor podemos, não tem nada que proíbe. Mas nós estamos estimulando muito que elas ocorram maio e, sobretudo, junho, para dar um tempo agora de
de organização e preparação, para que a gente não entre muito no período eleitoral, porque naturalmente as atenções estarão voltadas para a questão municipal e a nossa presença nas eleições municipais, nossa militância nas eleições municipais é muito importante. Portanto, eu queria dizer o seguinte: se algum município não conseguir realizar em maio e em junho, nada impede que haja conferências municipais em agosto, setembro. Só que é evidente que o calendário eleitoral vai se impor e vai impor a atenção dos nossos militantes para a questão municipal. Então esse é o apelo que a gente está fazendo para que, sobretudo, os conselhos estaduais, quem for responsável pelos conselhos estaduais de economia solidária e, ao mesmo tempo, os núcleos de economia solidária, juntamente com o Fórum. Ontem nós fizemos uma plenária com as companheiras e companheiros do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E ali também pactuamos, fizemos um apelo para que os companheiros e companheiras do Fórum, que está presente em quase todos os estados, tomem esta iniciativa de nos ajudar a fazer a convocação das conferências municipais. Fernando, só uma questão, os documentos, você podia fazer mais um reforço sobre essa questão? Uma coisa que eu esqueci também, e é importante destacar, é que uma conferência, embora ela tenha um tema específico, ela é ampla para debater com a sociedade, de um modo geral, aquele tema. Então, o apelo que o Gilberto já fez, de que nos territórios, seja municipais ou estaduais, a gente possa mobilizar o maior número de iniciativas, de empreendimentos econômicos solidários, evidentemente, mas de outras articulações que compõem as forças da economia popular e solidária nos territórios. É importante que tenha mobilização conjunta com o núcleo de economia solidária, com governos estaduais, fóruns, redes centrais e outras iniciativas que compõem aquele território. Há um conjunto de documentos que preparam o debate da conferência. Eles não têm a pretensão de serem finalísticos, acabados, mas devem estimular o debate. O primeiro deles chama Documento Referencial. Ele traz um aprofundamento sobre a conjuntura atual da economia popular e solidária e um balanço inicial, ou pelo menos alguns elementos de balanço da política pública de economia solidária. O segundo documento, esse eu me referi bastante na apresentação, chama Caderno de Orientações Metodológicas, que tem o passo a passo de realização de cada etapa e tem o regulamento geral da 4ª conferência, com aí sim o regramento. Esses documentos vocês podem acessar pelo chat. A Samara deixou um link, nesse link vocês clicam e conseguem acessar os 3 documentos. Os 2, na verdade, porque o regulamento está dentro do Caderno de Orientações Metodológicas. Esses documentos também vão estar disponíveis no site do Ministério do Trabalho e Emprego, quando a gente conseguir finalizar o espaço dedicado para a 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária. Bem, para finalizar esse ponto, eu só queria salientar que para nós, pessoal, a conferência não é apenas, é também um momento celebrativo, um momento de confraternização e demonstração de força da economia solidária, mas é sobretudo uma ocasião, uma oportunidade para um processo de revitalização da economia solidária. A Renata vai em seguida expor a questão dos agentes, que para nós também se inserem nesse processo. O grande empenho que nós estamos fazendo nesse momento é que, depois da crise do golpe do governo Bolsonaro, a gente consiga fazer uma espécie de relançamento da economia solidária, fortalecendo as estruturas estaduais e municipais, fortalecendo as redes da sociedade civil, fortalecendo as mais diversas formas de associação, mais formais ou menos formais, cooperativas e tal. O que nos interessa muito é que a economia solidária aconteça na ponta e ajude a mudar a vida das pessoas e ajude a demonstrar que uma outra forma de viver e de produzir é possível. Então, para nós é muito importante que as conferências municipais sejam também um momento de emulação, de estímulo, para que
haja uma reanimação da economia solidária, ao mesmo tempo de diagnóstico, para que a gente tenha perfeita noção. E é importante que os relatórios municipais que vão ser entregues para as conferências estaduais e depois para a nacional sejam muito verazes, que eles sejam muito claros na demonstração do que é naquele município realmente a economia solidária, o que existe, o que não existe, o que existe, quais são os problemas, quais são os avanços, quais são as boas perspectivas que têm e o que é necessário ser feito para que haja uma retomada da economia solidária. Porque se não houver conferências com muita vitalidade na base, certamente as conferências estaduais e a conferência nacional serão um retrato da falta de vitalidade. Ou o contrário, se nós conseguirmos fazer uma reanimação desde a base, produziremos conferências estaduais vigorosas e a Conferência Nacional será então o momento da grande colheita e da grande reafirmação da economia solidária no plano nacional. Bom, eu vou passar então agora para a Renata Studart. Espera um pouquinho, tem o Fernanda que quer complementar. É que tem perguntas aqui no chat, a gente já responde antes de passar, né? Tem uma pergunta sobre delegações estrangeiras na participação da 4ª conferência. Isso é possível, mas a Comissão Organizadora Nacional vai definir lá mais próximo da etapa nacional quem são os convidados e convidadas naquela cota de até 100 participantes convidados para a etapa nacional. Tem 1, 2 ou 3 perguntas sobre financiamento, orçamento para a realização das etapas. Tanto nas etapas locais quanto nas etapas locais, etapas estaduais, temáticas ou livres, não há recurso discricionário da Secretaria Nacional para realizar. Por isso é importantíssimo a discussão com o Poder Executivo local, estadual, outras redes, articulações que permitam garantir os recursos para a realização dessas etapas. Na etapa nacional, aí sim tem a previsão de todos os custos custeados pela Senais. Fernando, eu peço que você então acompanhe pelo link com o auxílio da Samara, quais são as questões pendentes. Aí no final, depois do informe da Renata, a gente volte a esclarecer essas questões, ok? Renata, por favor. Bom, gente, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui de novo conversando com a gente. Saudar meus colegas, saudar o secretário, o Fernando, por essa apresentação tão bonita, Ari, Vanderlúcia, saudar aqui Ronald, que está pela Secretaria Nacional de Participação Social, vi Renata Braz, nossa chefe de gabinete que está de férias, vá para suas férias. Então, dá um pequeno informe dos nossos avanços no Sistema Nacional de Formação em Economia Popular e Solidária. Primeiro de tudo, vocês, se não estão nos boletins, se inscrevam e peçam os anteriores. Esse é o nosso 7º boletim semanal, então vocês vão poder saber o que aconteceu nesses últimos 2 meses, tá certo? Dizer para vocês, então, que a gente avançou mais uma etapa no programa de formação dos agentes populares de economia popular e solidária. E essa etapa consiste em ter uma equipe nacional, uma equipe multidisciplinar da educação popular, da economia solidária, de gestão dos dados, de tecnologia da informação, de orçamento, uma equipe multidisciplinar para apoiar e nos apoiar, né, na estruturação desse programa. Também, junto com essa equipe nacional, tem um grupo de 16 pessoas de São Paulo, que muitos estão aqui nos assistindo e que vão na prática, né, na vivência do território, contribuir com essa formulação da atuação dos agentes, da formação dos agentes e da sistematização das informações durante o processo, né? Sistematização em processo. Esse programa
de formação dos agentes, ele acontece, só é possível acontecer com a parceria com a Fundacentro. Para quem não conhece a Fundacentro, é a Fundação de Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Então, aqui saudar também a equipe da Fundacentro que está nos assistindo. Bom, outro passo importante para compartilhar com todo mundo é a qualificação profissional em Economia Popular e Solidária. Essa qualificação é o curso que vai estar disponível de 200 horas em 16 institutos federais. Na semana 6 e 7 de maio, a gente vai ter a formação dos coordenadores de curso para garantir que os princípios da economia solidária estejam do início ao fim. Do início ao fim na intencionalidade desses cursos. E, em terceiro lugar, dizer que as incubadoras também são nossas parceiras e grandes parceiras nesse Sistema Nacional de Formação. Então, o comitê gestor, que já se reuniu 2 vezes, tem feito esforço de mapear as incubadoras que estão nos territórios e trabalhar numa proposta de projeto para financiamento e atuação dessas incubadoras junto com a atuação dos agentes, junto com a qualificação, tá? Dizer que estamos intensificando o diálogo com os movimentos para dar luz às experiências de economia solidária que nós queremos fortalecer e aqueles territórios onde queremos expandir a economia solidária. Então, fizemos um diálogo lá no Coopera Mais, com as centrais de cooperativas solidárias, fizemos o diálogo com o Fórum Brasileiro, temos feito o diálogo com esses diversos atores e atrizes dos espaços de formação. A gente espera fazer logo em breve um diálogo com a rede autogestionária de educadores e educadoras da economia popular e solidária. Amanhã e depois nós estaremos nas Senais no encontro regional do Nordeste de educadores populares. Então, fortalecer essas redes para a gente é uma diretriz. Acho que por isso, para dar um andamento, né, Gilberto? Então, para o pessoal ficar acompanhando e nos procurem, tragam para a gente as experiências, dialoguem conosco cada vez mais, tá bom? Obrigada. Alguém quer complementar, Vanderlúcia? Ari, mais alguma palavra? Fernando, você tem comentários a fazer sobre questões do chat? Gente, eu estou vendo aqui os comentários sobre a rede de ITCPs, elas estão dentro, viu? Elas estão dentro do comitê gestor, tanto a rede de ITCPs quanto a Unitrabalho. Esse espaço que eu falei para vocês que já se reuniu 2 vezes, a rede de ITCP, a professora Bianca e a professora Leandra, são nossas pessoas de referência e tem sido muito boa a articulação com elas. Acho que tem uma pergunta no chat sobre possibilidade de conferência temática de tecnologia social. Isso precisa, óbvio, com as organizações que estão discutindo esse tema, provocar para a realização de uma conferência temática ou livre. Nos eixos do Plano Nacional de Economia Solidária, tecnologia social está dentro do eixo de educação, formação e assessoramento técnico. A gente sabe que há uma construção ampliada desde a última realização da conferência, inclusive nas conferências de ciência e tecnologia. Economia solidária e tecnologia social fizeram atividades livres e que poderão também ser absorvidas na 4ª conferência, desde que organizadas pelas entidades que estão mobilizando o tema. É importante destacar aqui, uma conferência temática ou livre, ela precisa oferecer conteúdo diferente do que está previsto nas etapas ordinárias, vamos chamar assim, da 4ª conferência. Então, no debate da 4ª conferência, nós temos um eixo sobre produção, comercialização e consumo, um eixo sobre educação, formação, assessoramento técnico,
um eixo sobre financiamento e finanças solidárias e um eixo sobre ambiente institucional. Então, o que tiver, o que não estiver contemplado nesses eixos, poderá sim ser objeto de conferências livres ou conferências temáticas. Ainda sobre orçamento, a gente sabe das dificuldades locais que é para realizar. Nenhuma etapa das conferências anteriores teve aporte financeiro para as locais da Secretaria Nacional de Economia Solidária. A gente precisa, então, mobilizar os atores locais, envolver entidades de apoio e fomento, governos locais, outras estruturas que podem apoiar as iniciativas locais de realização das conferências. Tá bem? Entre as perguntas que surgiram, uma muito justa é sobre o CADSOL. Nós, quando tomamos posse, tínhamos clareza de que era preciso ter prioridade absoluta na questão do CADSOL, simplesmente porque para você realizar um trabalho é muito importante você ter o diagnóstico da realidade realmente existente no território, no terreno, para você então estabelecer políticas em função do diagnóstico que você tem. Tivemos uma enorme dificuldade, naturalmente, de conseguir juntar os elementos do CADSOL, uma vez que em 2016 tinha sido interrompido o trabalho, e desde então a destruição de todo o processo do Ministério do Trabalho, das Senais, tinha feito com que o CADSOL desaparecesse nas entranhas do Ministério que é hoje o MDS, né, que era da Damares. Houve um trabalho muito grande, né, da equipe nossa de formação para tentar restaurar esse processo. Foi com sucesso, conseguimos isso. Foram formadas até 14 equipes em todo o país, coordenações estaduais. Isso quando nós chegamos no final do ano passado. E no início desse ano, nós pretendíamos relançar o CADSOL. Lamentavelmente, a nossa falta de pessoal e a prioridade que nós tivemos que dar para os programas de formação e os termos das parcerias nos levaram a não retomar o CADSOL. Nós tínhamos, inclusive, alocado uma funcionária especificamente para esse trabalho, mas aí apareceu uma chance dali para um outro departamento, uma outra secretaria aqui do Ministério, ela se foi, e nós não conseguimos retomar o trabalho. Nós temos consciência de que nós estamos em falta. Eu espero, já tomamos as providências para que em maio a gente receba um grupo novo de funcionários, e a prioridade zero, com a chegada de novos funcionários, vai ser justamente a retomada não só de uma organização interna do CADSOL, mas de um relançamento nacional, de um movimento pro CADSOL, para que a gente possa, par e passo, com as conferências e com o programa de agentes, recompor, atualizar os dados do CADSOL, e assim a gente ter uma base de dados reais, para que a gente possa, digamos assim, replanejar a ação da economia solidária. Eu passo para o Fernando para ele falar do encontro do Conselho Nacional de Economia Solidária ampliado, que nós teremos agora em maio, juntamente com uma audiência pública de economia solidária que faremos no Congresso Nacional. Fernando. Só antes disso, Gilberto, tem outras duas questões, lembrando que em outras ocasiões foi realizada a conferência temática de mulheres, se é possível que isso aconteça. Também a organização de mulheres, a gente sabe que a economia solidária hoje é feita majoritariamente por mulheres, guerreiras, lutadoras, então sem dúvida nenhuma, isso foi inclusive objeto de discussão na reunião do Conselho, mas não ficou no Conselho definido uma realização. Mas, obviamente, é possível de ser realizado. Precisa, como temática, a organização de mulheres precisa demandar para a conferência, para a Comissão Organizadora Nacional, ou como livre, aí pode realizar sem essa demanda, apenas com informe. Como eu já disse, tem outra também sobre inteligência artificial e outros temas que se relacionam com a economia solidária, evidentemente podem ser passíveis de conferências temáticas ou livres. Sobre
o Conselho Nacional Ampliado, a reunião do Conselho Nacional Ampliado, quando a gente fez a discussão em final de fevereiro, em Brasília, com a reunião presencial do Conselho Nacional, até aquela ocasião a gente tinha um cronograma da conferência, ainda tratada como conferência extraordinária, que se encerraria em junho deste ano, com a etapa nacional. E, portanto, a gente teria a segunda versão do Plano Nacional de Economia Solidária ainda neste ano. Com a extensão do cronograma, a segunda edição do plano só acontecerá depois de abril do ano que vem. E o Conselho decidiu, então, fazer em maio deste ano um evento preparatório que permitisse fazer uma atualização do documento do primeiro Plano Nacional de Economia Solidária, para que ele servisse também de instrumento para o debate com candidatos e candidatas que vão participar do pleito eleitoral desse ano, tentando, de alguma forma, garantir compromissos das candidaturas para o fortalecimento da economia solidária, tendo um documento atualizado. Então essa é a primeira tarefa, primeiro objetivo do encontro ampliado em maio, 14, 15 e 16 de maio, como o Gilberto mencionou no início dessa nossa live. O segundo objetivo desse evento é realizar a incidência junto ao Parlamento para temáticas específicas da economia solidária, como é o caso de finanças solidárias, onde tem uma audiência pública agendada para o dia 15, no final da tarde, na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, e outras agendas que estão sendo construídas para discutir o avanço da Lei Geral de Economia Solidária, assim como outras agendas legislativas da economia solidária, como o acesso a recursos do FAT ou inclusão da economia solidária como atividade econômica na Constituição Federal. E o terceiro objetivo do encontro é dar visibilidade para a agenda da economia popular e solidária junto a outros ministérios do governo federal que tem também, dentro das suas atribuições, o tema da economia solidária, e a gente vai fazer então um momento de debate e discussão com os outros ministérios do governo federal. Não são todos, são aqueles que têm a agenda temática de economia popular e solidária. No Conselho a gente queria ter uma condição de maior ampliação e participação, infelizmente as questões orçamentárias não nos permitiram fazer isso, mas ainda assim a gente deve ter uma representatividade muito boa de cerca de 80 a 100 pessoas, considerando o Conselho, mais os convidados aqui em Brasília, de 14 a 16 de maio. Eu queria ainda dizer uma palavra estimulando muito as conferências livres. É muito importante, pessoal, que a gente avance fronteiras, que a gente não veja a economia solidária como algo estático. Por exemplo, o surgimento de uma rede de finanças solidárias que já está marcada a realização da sua conferência na Bahia, no mês de julho, é muito importante. Houve uma articulação própria dessa área, que realizou 2 ou 3 encontros já. Ela vai estar presente aqui no dia 15 para essa audiência pública que nós faremos na Câmara. Ela está se fortalecendo através das cooperativas, dos bancos comunitários, das diversas redes. E é muito importante que, assim como finanças, também outras áreas, né? A Fernanda já citou a área de mulheres. Nós temos uma rede feminista importante da economia solidária. A juventude, nos interessa muito que a juventude tenha essa ousadia de se reunir, de propor, de dar uma sacudida nas estruturas da economia solidária. Eu lembro também de uma nova fronteira que nós estamos abrindo, que é toda a área de uma economia solidária de plataformas, né, das cooperativas de plataformas. É importante que esse pessoal também converse entre si. Então nós da Senai daremos todo o apoio possível para que essas conferências livres ocorram, sem prejuízo, evidentemente, que esses temas sejam debatidos, o tema da mulher, o tema do negro, o tema do LGBTQIA+, a questão da ambiental, enfim, todos os temas, a questão das plataformas sejam debatidos nas conferências municipais e territoriais,
mas a realização dessas conferências, vamos chamar temáticas e livres, são também muito importantes, porque elas vão construindo novos coletivos. Isso nos interessa muito fortalecer. Queria perguntar para a Renata se há mais alguma informação. Vai lá. Uma resposta aqui que veio sobre se os estados que ficaram de fora dos editais dos institutos federais, se terão uma outra oportunidade. Sim, gente. Na verdade, essa construção com os institutos federais foi no ano passado, quando a gente tinha só 2 milhões no orçamento, não que tenha aumentado tanto, né? Mas era uma situação de pouquíssimo orçamento para fazer uma ação nacional. E aí a gente conseguiu articular e garantir a prioridade da economia solidária no programa Manuel Quirino, que é um programa de qualificação de todo o Ministério do Trabalho. Esse recurso ele é do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E nesse primeiro ano, então era uma espécie de piloto, né? Mas sairá um novo edital. A gente tem a intenção que isso se fortaleça, inclusive como um programa nacional. A gente tem intensificado a articulação com a CETEC, com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e com a CESU, a Secretaria de Ensino Superior, para que ganhe cara de programas nacionais. Então, sim, Carlos, vão ter outras oportunidades neste ano, logo em breve. E esse programa Manuel Quirino também regulamentou o repasse para organizações da sociedade civil, Miroski. Então, a gente pode construir algo bem legal para garantir a participação da economia solidária em peso nesse financiamento, tá bom? O Ari me lembra aqui a importância de a gente valorizar e saudamos... Ari, em vez de eu falar, fala você, vai. Primeiro, agradecer e parabenizar a todos aí que explanaram muito bem sobre o programa agentes da conferência. E que eu estou vendo aqui, estou aqui no grupo dos agentes populares de São Paulo, saudar a companheirada aí, os agentes aí de São Paulo que estão aí acompanhando a live. Por quê? Porque nesse processo de conferência, são fundamentais na mobilização, ajudando na mobilização, seja nas conferências municipais, seja nas conferências estaduais, né? Então, os agentes têm um papel aí fundamental para nós, e aí agradecer aí a presença e saudar aí a companheirada que está aí acompanhando, também os núcleos de economia solidária das superintendências, nossa, aqui também estão acompanhando, que também é importantíssimo aí na mobilização, no apoio às conferências aí municipais, estaduais. E existe também a articulação, Gilberto, do etnodesenvolvimento. Nós já tivemos conferências temáticas do etnodesenvolvimento, está tendo uma articulação de energias renováveis também, já chegou para a gente informação que estão se articulando para conferências temáticas de energias renováveis. A Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, na pauta do etnodesenvolvimento, enfim, de povos e comunidades tradicionais, está também fazendo essa discussão com o movimento da pesca artesanal. Então, acho que vai sair bastante conferências aí temáticas dos movimentos para contribuir aí na nossa conferência nacional. O Ari destaca uma questão muito importante. Nós fizemos um empenho para que em cada superintendências são as antigas delegacias regionais do trabalho, né? Hoje se chamam superintendências estaduais do trabalho. São estruturas que nós temos em cada estado do Ministério, onde diversas políticas do Ministério são desenvolvidas, e ali nós temos o empenho para que houvesse em cada superintendência um núcleo de economia solidária, pelo menos um funcionário que assumisse a responsabilidade de apoiar a economia solidária. Então eu queria agradecer a esses funcionários que se dispuseram a esse trabalho. Nós estamos praticamente em todos os estados agora já estabelecidos, e estimular vocês que são do movimento a procurarem as superintendências do trabalho em cada capital para fazer contato com esses funcionários, envolvê-los nos processos, que vocês também usem os espaços e os recursos disponíveis
em cada uma dessas superintendências para usar para a economia solidária. Espaço de reunião, de conversa, carro, enfim, o que a gente precisar, vamos pressionar para que a gente tenha. A Luciana insiste aqui para que a gente faça um contato com o Lula. Eu acho que a reunião de maio, 14, 15, 16, será um bom momento para que o Lula recebesse, né, o Conselho Nacional da Economia Solidária. Luciana, a tua sugestão será acatada. Só não vou ler tudo que você escreveu, que senão vou perder meu emprego com o meu Lulinha. Estou brincando. Ela fala para a gente ensinar para o Lula o que é Ecosol, né? Então, agora, o que a Luciana fala é sério, né? O nosso governo, nós temos que ser transparentes, não tem clareza do que é a economia solidária. Nem o centro do governo, nem a boa parte dos ministérios. Ainda que, eu sempre digo que a transição foi muito madrasta com a economia solidária, porque nos deu uma estrutura e orçamentos absolutamente incompatíveis com a necessidade da economia solidária. Apesar disso, cresce no governo, né, áreas envolvidas com a economia solidária. Tivemos essa semana, por exemplo, um excelente encontro promovido pelo MDA sobre cooperativismo na agricultura familiar, onde o tema e a presença foi da economia solidária majoritariamente. Na questão dos agentes, nós estamos em contato com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério da Cultura, com a Secretaria-Geral da Presidência, para discussão de trabalho comum, de trabalhos coletivos sobre, né, a presença dos agentes nos territórios. Então, estamos buscando, de fato, trabalhar também esse aspecto interministerial da economia solidária. Mas, Luciana, nós vamos falar forte com o nosso Lulinha para que ele apoie mais a economia solidária e que ele receba nada melhor do que ele ouvir lá no Palácio, talvez 100 pessoas, 80 pessoas do Conselho ampliado falando sobre a economia solidária. Agradeço muito a tua sugestão. Bem, mais alguém? Então, só também deixar aqui o meu abraço para vocês todos que estão aí do outro lado e dizer assim que longo pode ser o caminho, não importa, o que importa é caminhar e vamos juntos nessa força de realizar com muita animação as nossas conferências municipais, estaduais e garantindo esse fortalecimento aí da participação popular em todos os níveis aí das conferências. Um grande abraço a todos e todas. Nós não comentamos todas as questões que apareceram aqui, só me lembro de uma outra que fala de uma economia solidária para mês. Nós temos na próxima semana uma reunião com o ministro Márcio, que é da área do empreendedorismo. E é evidente que isso se cruza com a chamada economia popular. Vamos lembrar que o nosso nome não é só economia solidária, é a Secretaria Nacional da Economia Popular e Solidária. Há um desafio enorme para a gente trabalhar na perspectiva de fazer uma relação com todo esse campo e no processo de indução, de convencimento, para que a economia popular seja cada vez mais também uma economia solidária. Nós sabemos que no mundo capitalista a sobrevivência individual é penosa, é muito mais difícil, e a economia solidária, para além de propiciar condições melhores de vida, ela também permite, como vocês sabem, a vivência de novos valores que nós acreditamos serem os valores de uma nova sociedade. Então, essa questão tem toda a pertinência e nós estamos atentos para ela e vamos trabalhar nessa perspectiva. Bem, eu quero agradecer aqui a nossa equipe da Senais, além das duas que estão escondidas ali, a Samara e a Martinha, e toda a equipe que está lá embaixo trabalhando. E agradecer a vocês que nos acompanham. Por favor, não deixem de nos enviar sugestões, críticas, não tenham receio. Nós não temos medo de autocrítica, é assim que a gente aprende na vida. É uma tarefa fundamental a gente saber que nós sempre temos a melhorar e contamos com vocês nessa parceria. E mesmo
apesar das fragilidades que nós temos hoje, nós acreditamos que nós cresceremos. Eu sempre digo, o que nós queremos não é uma Senais forte. O que nós queremos são as redes fortes, fortalecidas, os empreendimentos fortalecidos, a organização da sociedade civil fortalecida. Alguém colocou no chat com muita razão. Fala para o Lula estimular a economia solidária porque é o melhor jeito de evitar um golpe. Nós estamos aqui totalmente de acordo. Sabemos o quanto é importante que esse governo, para além de realizar as obras necessárias de logística, infraestrutura, as obras sociais e etc., estimule, dê força para o polo dos trabalhadores na luta, para que as organizações dos trabalhadores cresçam, se firmem e sejam, de fato, não só resistência, como sustentáculo da permanência do nosso projeto de mudança da sociedade. Um abraço, pessoal, um bom final de semana, um ótimo dia do trabalho na quarta-feira para todos nós, 1º de maio, e sigamos na luta, sempre.